por que a gente usa esses testes? São palavras com as letras que eles mais trocam, o disléxico. Você trabalha testes específicos para dislexia, descalculia, ou com jogos também dá? Sim, o teste da dislexia, eu uso o teste das pseudopalavras. Esse é super bom, até para a gente saber por onde que a gente vai trabalhar, né? Quais as trocas que ele tem, a quantidade de troca, né? Se eu faço uma média de quanto que dá cada troca, então é bem bacana usar o teste das pseudopalavras, né? Para quem não conhece o que são pseudopalavras, são palavras que não existem. Então, por que a gente usa esses testes, né? Porque às vezes a criança é alfabetizada de uma maneira tradicional, então, quando é da maneira tradicional, ela trabalha o B, babebe, bobu, aí faz um monte de palavra com B e tal, depois ela trabalha o D, então, muitas vezes, por isso que às vezes falam assim, nossa, agora todo mundo é disléxico, o pessoal diagnostica. Lógico, porque agora a alfabetização não é mais tradicional, né? Então, as letras são aprendidas ao mesmo tempo. Então, termina mostrando quem faz a troca das letras disléxicas, do B com D, do P com B, aparece muito mais cedo, porque a gente junta todos ao mesmo tempo. Então, dá para a gente perceber as trocas disléxicas com mais facilidade. Não, esse teste não é da minha autoria, esse teste de pseudopalavras já existe, tá? Se você pegar, coloca lá na internet, ou busca em algum livro de dislexia, tem. Eles são palavras que são com as letras que eles mais trocam, o disléxico. Então, por exemplo, está escrito lá, do BOP. A criança que recebe a imagem invertida, o disléxico, ele vai ler bu, bo, bi, que, por exemplo. Ele vai ler exatamente como ele recebe a imagem. Se ele estiver lendo uma frase lá, a menina jogou o babo, aí ele sabe que babo não existe. Então, ele vai fazer a troca do B pelo D e vai ler dado. Só que o que acontece toda vez que ele tem que ficar reorganizando isso? O ritmo da criança fica muito lento e ele termina não interpretando aquilo que leu, de tão lento que fica a leitura dele. E aí, quando a gente faz esse teste, ele não tem esse recurso, porque a palavra não existe. Então, se ele leu, era bu e ele leu du, às vezes está escrito los, ele lê de trás para frente, ele lê sol no teste. Está escrito las, ele lê sal. Então, você vê a complicação que é como ele recebe essas imagens. Então, esse teste é muito bacana, dá para fazer online também, às vezes eu mando e eles vão falando e eu vou escrevendo exatamente como ele está lendo. E aí, por que esse teste é importante? Para a gente saber quais são as letras que ele mais troca, porque às vezes na anamnese eu pergunto para os pais, ele tem trocas de letra na leitura? Não troca nada. Primeira vez que eu vou escutar a criança ler, eu já percebo 10.000 letras, porque para o leigo, ele não percebe, porque a criança vai trocando. Eles trocam muito o A e o E de imprensa, né? Então, ele trocou a palavra, os pais não estão achando que aquilo é uma troca de distração, eles não estão achando que ele recebe a imagem invertida. Então, a gente ajuda bastante quais são as letras que a gente vai priorizar na reorganização das trocas disléxicas. Por isso que eu falo, às vezes a gente compra aquela cartilha da Associação Brasileira de Dislexia, todo aquele material, mas você não precisa trabalhar todos, porque quando você organiza a letra B, automaticamente você termina reorganizando o D, porque se ele sabe que toda vez que ele recebeu D, na verdade é B, então já fica trabalhado.